Senhor presidente, colegas vereadores, inicialmente dizer que, por vezes, principalmente a sociedade, é muito cética em relação a projetos que tratam da criação de dia, de semana, de mês. E confesso que eu também, muitas vezes, como cidadão, ouvia essas iniciativas e pensava até que ponto a relevância e o que podem transformar, de fato, a vida das pessoas. E quero dizer que aprendi muito com o líder do Progressistas, Leonardo Piruca, que tem destacado que, sim, a legislação que trata do dia, de mês ou de semana, ela destaca certas políticas públicas e como elas podem fazer a diferença. Mas esse projeto, especificamente, eu quero dizer que vem exatamente da dificuldade das pessoas que têm a doença inflamatória intestinal, doença de Crohn ou recolite ulcerativa, a dificuldade que elas tiveram para identificar, de fato, a doença. E do tempo e como dos transtornos que isso trouxe para a vida de cada um. Na semana passada, eu pedi para passar um vídeo da TV Câmara, vou pedir para passar hoje um outro vídeo de 3 minutos e que sintetiza muito bem as doenças inflamatórias intestinais para a população tomar conhecimento e de como é importante informar. Por favor, comunicação, Maba, se puder colocar o vídeo. Doença inflamatória intestinal. É importante saber que, embora seja uma doença crônica, com ajuda médica e fazendo tratamento, é possível voltar a levar uma vida normal. Mas o que é exatamente? É uma doença crônica inflamatória do aparelho digestivo. A doença de Crohn pode afetar qualquer parte do aparelho digestivo. A retocolite ulcerativa, só o cólon. E a colite indeterminada, que também afeta o cólon, pode apresentar características das duas anteriores. Esta doença afeta homens e mulheres, geralmente entre os 20 e os 30 anos de idade, mas também pode aparecer em qualquer outro momento da vida. Mas por que aconteceu comigo? As causas não são conhecidas, mas se acredita que a doença poderia ser desencadeada por uma predisposição genética somada a algum fator ambiental. Nas pessoas com doença inflamatória intestinal, o sistema imunológico responde exacerbadamente, atacando o próprio tecido e causando inflamação. Na América Latina, como a incidência é baixa, ela é considerada uma doença rara. Há mais casos em países desenvolvidos e em áreas urbanas. Os sintomas podem ser mais intensos ou mais leves, dependendo da pessoa, e é comum que existam períodos de surto e outros de ausência de sintomas, chamados de remissão. Os sintomas também podem aparecer em outras partes do organismo, sendo identificados como manifestações extraintestinais: pele, olhos, fígado e ou articulações. Nas crianças, ela pode, inclusive, provocar atraso no crescimento. Na maioria dos casos, fazendo o acompanhamento médico adequado e seguindo o tratamento, a doença pode ser controlada. Em algumas situações, quando não há melhora, pode ser necessária uma cirurgia. A inflamação pode gerar lesões com aspectos de pedras de calçamento e até úlceras. Nos casos de moderados a graves, as úlceras são mais extensas e profundas, e a inflamação pode bloquear o intestino. Quando as úlceras são muito profundas, podem gerar uma infecção fora do tubo digestivo, abscesso, e chegar a outras partes do corpo, inclusive a pele, através de fístulas. Um paciente com doença inflamatória intestinal costuma sofrer um grande impacto emocional e alterações no seu bem-estar geral. Isso é lógico para quem precisa ir ao banheiro com urgência, em alguns casos, mais de 10 vezes por dia. Além disso, trata-se de algo que acontece internamente no organismo dos pacientes, e os outros não podem ver. Não existe um método específico para diagnosticar a doença inflamatória intestinal. Por isso, o médico deverá conhecer a história clínica do paciente, pedir exames de laboratório, de imagem e endoscopias. Como cada paciente é diferente, os diversos tratamentos disponíveis podem ser indicados isolados ou combinados. Apesar de a doença inflamatória intestinal ainda não ser curável, esses tratamentos ajudam a reduzir os sintomas e o surto, a maximizar os períodos de remissão, ausência de sintomas, a melhorar
melhorar a nutrição e o crescimento das crianças. Não receber o tratamento indicado ou suspendê-lo pode favorecer uma recaída. Não existe uma dieta padrão. A recomendação é manter uma alimentação equilibrada. Não é fácil aceitar que se tem uma doença crônica. É normal sentir medo, tristeza, ansiedade ou simplesmente se sentir diferente. O importante é aprender a enfrentar a doença inflamatória intestinal e a nova rotina. Vejam, então, por que de criar, sim, o dia 19 de maio, que já é o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal, e o Maio Roxo, que destaca exatamente esse fato. Vereador Marcelo, só... não sei se vai dar tempo aqui, mas senão depois eu já passo. Tá ok. Então, me surpreendeu a quantidade de pessoas ao meu redor que possuem uma das doenças inflamatórias intestinais. E nós não temos conhecimento. Existem funcionários na Câmara, na Fundação de Esportes, atletas do município, e que realmente tiveram muita dificuldade para identificar os sintomas, identificar o que era aquilo e como deveria conviver. Por isso, da informação, por isso existe o Maio Roxo. O Cristo Luz já faz alguns anos, né, no período de maio, em especial no dia 19 de maio, de ficar da cor roxa, para identificar esse aspecto. Várias cidades no mundo fazem o mesmo, para que as pessoas, sim, tomem ciência e busquem se informar, porque pode ser, sim, um familiar, pode ser, sim, a própria pessoa que tenha, né, essa doença e não está conseguindo identificar. E principalmente esse aspecto, como mostrou a necessidade de ir ao banheiro várias vezes ao dia, que às vezes é incompreendido, né, não se entende, não sabe que possa existir essa dificuldade. Então, por isso, né, a importância da lei. Peço, então, o apoio aos colegas vereadores para que o dia 19 de maio e o Maio Roxo façam parte do calendário do Balneário Camboriú de forma definitiva e que possa, de fato, impactar positivamente na vida dessas pessoas e de outras que poderão saber, antecipar o diagnóstico e buscar melhorar a qualidade de vida. Obrigado.